Assim como eu tinha dito que ia fazer no vídeo anterior, hoje eu vou começar o vídeo dando salve pro pessoal. Um salve para Chris Lane, um salve para o Wisp, um salve para o It, um salve para o Danny, um salve pro Shiro, um salve bem grande pro Oda, um salve pro Akiro, um salve pro Rezik, um salve pro Akashi, um salve pro Hunter, um salve pro Enzo, um salve pro Ash e um salve pro Juan. E se você também quiser ter um salve no começo do vídeo, comenta aí nos comentários. Partiu! Fala galera, voltei e hoje vamos falar sobre o protagonista que atropela todos com seu Uber. Ah, velho, não aguentei. Sim, vamos falar sobre Shiro Emiya, o protagonista de Fate Stay Night, todas as 3 rotas. Shiro Emiya, ou Emiya Shiro, tem 17 anos, pesa 58 kg e mede 1,67. Ele é um humano que foi introduzido à série em Fate Stay Night. De familiares conhecidos temos Emiya Kitsurugu, que é seu pai adotivo, Ilis Viel, ou Ilia, que é sua irmã mais velha adotiva, e Fujimaru Taiga, que é sua guardiã legal. Shiro é o protagonista dos animes e novels de Fate Stay Night, além, é claro, de Fate Hollow Ataraxia. No entanto, o próprio Shiro já apareceu em diversas outras franquias, algumas como Kaleid e algumas outras mais difíceis de ser encontrada como Extra. E assim como os outros personagens que apareceram em Fate Stay Night, ele tem várias versões. E por isso hoje vamos trabalhar um pouco mais o nosso protagonista. Personalidade. Shiro possui uma personalidade bem simples, sendo prestativo, proativo e ingênuo. Dentro de si, ele sempre carrega a vontade de ajudar todos que precisem de sua ajuda. Isso se deve muito pelo seu sonho, já que o garoto tem como sonho principal se tornar um herói da justiça. Ou seja, ele deseja se tornar alguém que salve as pessoas com problemas. Mas dependendo da rota que você assista, a personalidade dele pode ser desenvolvida para uma forma diferente, devido às circunstâncias em que ele se encontra. Como por exemplo, na rota de Fate clássico, percebe-se que Shiro ainda carregava muito o trauma do grande incêndio de Fuyuki, e carregava uma culpa dentro de si, acreditando que era culpado por ser um dos poucos sobreviventes. Isso fazia com que ele priorizasse a vida das outras pessoas antes da sua. Isso porque ele acreditava que era o dever que ele tinha que fazer para compensar o fato de ter sobrevivido ao incêndio. Já na rota de Unlimited Blade Work, vemos seu ideal, mas a verdade é que vemos que o motivo dele sonhar ser um herói era uma mera fachada, que ele impôs a si mesmo após ser salvo por Kitsurugu. Que toda a personalidade dele, de herói perfeito, de que se preocupava com os outros antes de si mesmo, não passava de uma cópia que ele havia feito do próprio ideal de Kitsurugu. Porque após os eventos do incêndio, ele acreditava que havia perdido tudo, e tudo que ele perdeu deixou um grande vazio dentro de si. E ele sentia que imitar esse ideal dele era a única coisa que poderia preencher o vazio que ele tinha no coração. Mas com o tempo, isso deixou de ser apenas uma imitação a passar a ser sua verdadeira personalidade. Com os anos, ele conseguiu começar a ver a beleza na felicidade das pessoas, e isso fez com que ele se sentisse completo novamente. Já em Heavensfield, ele acaba enfrentando seu maior dilema: manter o ideal de herói da justiça ou salvar Sakura. Por Shiro escolher resgatar a pessoa que ama, ele acaba abandonando todo aquele ideal dele, tudo que ele acreditava e tudo que ele precisava para continuar sendo ele mesmo. Essa decisão gera inúmeros conflitos e torturas para ele, além dos outros à sua volta. Isso tudo vai se acumulando até finalmente causar a destruição do seu próprio corpo. Aparência. Shiro tem aparência relativamente normal, possui cabelo ruivo bagunçado e grandes olhos castanhos. Por conta de seu esforço quase autodestrutivo, ele tem um físico até que realmente bom. Resumindo isso, é basicamente o fruto de seu trabalho, já que foi graças a seus empregos de meio período que ele tanto fazia, que ele acabou desenvolvendo alguns músculos. E como eu disse anteriormente, em Heavensfield seu corpo acabou sendo destruído. Mas no final dele, podemos ver que Shiro acaba ganhando um novo corpo, feito especialmente pela mestra das marionetes, já que seu original estava destruído. O novo corpo é quase perfeito, é o mais próximo do original possível. Ele pode comer, dormir, envelhecer e viver normalmente, porém possui uma dificuldade em fluir mana por ele. Mas é algo que é com o tempo compensado com os treinos de magia de Rin. Passado. No final da Quarta Guerra do Santo Graal, um grande incêndio devastou metade da cidade de Fuyuki. Shiro acabou se perdendo em meio das chamas, sem saber o que fazer ou para onde ir, apenas vendo a sua cidade sendo queimada, sua família, seus vizinhos, tudo em sua volta sendo destruído. Naquele momento, Shiro já não tinha capacidade de continuar. Ele estava mortalmente ferido e sem um lugar para ir. Mas foi naquele momento que Shiro acabou sendo salvo por um homem. Aquele homem chorava por ter conseguido encontrar um único sobrevivente naquela catástrofe.
Aquele homem era Emiya Kiritsugu. Após aquele homem salvá-lo, ele coloca a Avalon dentro de seu corpo e pergunta para o garoto se ele não gostaria de se tornar seu filho adotivo. Isso tudo sem nem esconder sua identidade como um mago. O garoto, sem lugar para ir, acaba aceitando. Depois disso, 2 anos se passam. O jovem e o homem acabam convivendo juntos dentro da mesma casa, e o garoto insiste para o pai ensinar magia. Kiritsugu acaba ensinando o básico para ele, de forma incompleta, por não aprovar esses tipos de ensinamentos. Mas com o tempo, de forma até inconsciente, ele acaba passando para seu filho o seu ideal de justiça, o que o garoto acaba absorvendo e tornando a sua personalidade fixa. Mas um tempo se passa, mais ou menos 5 anos antes da Quinta Guerra do Santo Grau, Kiritsugu acaba falecendo por conta da maldição de Angra Mainyu, o que faz com que Shirou acabe ficando sozinho e depressivo com o tempo. Depois disso, a guarda do garoto é passado para Fujimaru Taiga, uma vizinha de longa data e sua professora de inglês. Quando o garoto entrou no ensino médio, ele acabou decidindo entrar para o clube de arquearia, e foi lá onde ele conheceu, matou Shinji, e sua irmã menor matou Sakura. A sua relação com Shinji sempre foi esquisita e instável, mas ao contrário dele, Sakura começou a frequentar a casa de Shirou junto de Taiga, ajudando ele na limpeza e com a comida. E assim a vida de Shirou continuou após todos esses incidentes, até o começo da Quinta Guerra do Santo Grau, onde ele acabou participando como mestre da Saber, e onde ele viria a conhecer seu eu do futuro. Mas isso é spoiler que é melhor deixar para outra hora. Como todos já devem ter assistido Fate Stay Night As 3 Rotas, eu não vou falar delas, né? Até porque senão eu estaria contando o anime. Mas para você não dizer que não aprendeu nada de novo, eu vou falar aqui sobre Hollow Ataraxia, que seria considerada uma outra rota de Fate. Que por um tempo eu até acreditei que Hollow Ataraxia era a rota da... deixa pra lá, vamos ficar revelando coisas não. Mas quando eu li, eu percebi que Hollow Ataraxia não seria uma nova rota, tudo de novo de Stay Night, mas estaria mais para uma sequência. Porque aqui seguimos 6 meses depois de Shirou vencer a Quinta Guerra e acabar decidindo destruir o Santo Graal. Agora ele vive em paz na cidade de Fuyuki, com os outros servos e mestres. Só que logo a paz é quebrada quando Heavenfield é reiniciado, mesmo com o cálice destruído. Emiya decide patrulhar a cidade com Saber, tentando descobrir os estragos causados pela guerra, até que ele encontra umas bestas parecidas com sombras e acaba morto. Porém, aquele não é o fim, é apenas um recomeço. Isso daí é foda. Mas a verdade é que ele acaba descobrindo que aquilo é um loop temporal. Sim, ele acabou dando uma de Subaru. Mas vamos deixar isso como a sinopse desse Fate, Hollow Ataraxia. E se você estiver realmente curioso, eu sei que você vai atrás da história também. Habilidades. Shirou nunca teve talento ou circuitos mágicos necessários para ser um mago. Mesmo assim, acabou aprendendo o básico através de Kiritsugu. Ele acabou não sendo capaz de receber o brasão mágico de seu pai, já que ele não era parte da linhagem sanguínea dos Emiya. Então ele nunca pôde se dizer como verdadeiro mago. Mas ainda assim, isso não impediu que ele tivesse algumas magias para utilizar em combate. Algumas de suas magias são a magia de reforço Trace On. Essa foi uma das magias ensinadas por Kiritsugu, sendo uma das mais básicas a se ensinar a um jovem mago. Com essa magia, Shirou é capaz de analisar a estrutura e componentes de qualquer objeto. Depois de fazer isso, ele acaba conseguindo reforçá-la. Se ele tentasse fazer isso em coisas como uma lâmpada, a lâmpada iria brilhar mais forte. Ou se ele fizesse isso em uma pedra, a pedra ficaria mais resistente. Já a segunda magia ensinada por Kiritsugu ao garoto é a magia de projeção. Essa é uma magia que magos experientes conseguem realizar com extrema facilidade, mas que Shirou nunca teve alguma facilidade em utilizar essa habilidade. O conceito dessa magia é simples. Ela é capaz de replicar objetos, porém tudo que ele é capaz de fazer é copiar sua forma externa, o que acaba tornando os objetos oco ou vazio por dentro. O motivo dos objetos acabarem ocos é que é impossível ver o que existe por dentro de um objeto, e se o mago não pode ver, ele não pode copiar. Além dessa magia requerer um grande custo de magia. Por causa dessas duas grandes desvantagens, essa magia acabou sendo dita como inútil e quase ficando inutilizada pelos magos. Mas Shirou é capaz de utilizar o rastreamento para ver dentro das armas,
o que permite que ele crie uma projeção perfeita, já que ele copia tudo da existência e criação do objeto. Nós vemos a habilidade de Shirou sendo desenvolvida de 3 formas diferentes. Na rota clássica, ele começa a aprender essa habilidade sozinho, tornando-se capaz de projetar a antiga espada de Saber, Caliburn. Já na rota de UBW, devido ao contato que ele teve com o Asher, ou seja, seu eu do futuro, ele acaba entendendo sua habilidade mais rápido e de forma mais completa, e assim a desenvolve de uma maneira diferente, já que ele não é só capaz de copiar armas, mas sim capaz de reproduzir fielmente armas lendárias, até mesmo um fantasma nobre. Embora tenha sido dito que todas as cópias dele têm um ranking mais baixo do que a original. Outra desvantagem é que ele só é capaz de copiar armas que ele tenha visto com os próprios olhos, ou seja, ele não pode copiar armas que tenha ouvido falar, mas que não tenha visto. Outro ponto fraco, que era até um pouco desconhecido sobre a habilidade dele, é que ele só pode copiar uma arma contanto que ela tenha sido feita com materiais existentes no mundo. Ou seja, espadas como a IA de Gilgamesh não podem ser copiadas por Shirou, já que ele não pode analisar ou sequer entender a estrutura base daquela arma, já que ela foi feita de um material desconhecido. O Limited Blade Work. Esse é o Reality Marble de Shirou, mas para quem não sabe o que isso significa, é só pensar como o universo próprio de Shirou. Com essa habilidade ele é capaz de criar um mundo inteiro só dele, ou seja, sua própria realidade. Só mais tarde, em O Limited Blade Work e em Heavensfield, que viemos entender a relação dessa habilidade com a habilidade de copiar. Isso porque, ao invés de criar suas espadas no mundo real, ele acaba as projetando e enxergando dentro do UBW, que é o Limited Blade Work, para quem não sabe, eu só tô resumindo. Ele as cria lá dentro e depois coloca na realidade. Avalon. A Avalon, ou a bainha da lendária espada do Rei Arthur, está dentro de seu corpo, o que dá a ele uma quase imortalidade. O motivo da Avalon estar dentro de seu corpo é que após o incêndio de Fuyuki, Kiritsugu acaba colocando essa bainha dentro do corpo de Shirou. Ele fez isso para poder salvar o garoto, e é por a Avalon estar dentro do corpo dele que muito de sua magia acabou se tornando o que é hoje, já que foi ela quem acabou alterando sua afinidade elemental. A Avalon está dentro do corpo de Shirou em todas as rotas, sempre o salvando de feridas graves e mortais que um humano comum com certeza não sobreviveria. No entanto, Shirou só é capaz de projetar a Avalon em Fate clássico. O poder daquela bainha é absurdo, sendo considerado a defesa mais poderosa do mundo, podendo até mesmo defender de um ataque da própria IA, a espada da ruptura. E se existe algo no mundo capaz de proteger contra aquilo, você já deve imaginar como essa defesa é poderosa. Curiosidades. Muramasa já especulou que Shirou possa ser um descendente dele, já que sua compatibilidade mental e física são altas demais. Além, é claro, de muitas das decisões em vidas de Shirou terem sido muito parecidas com a de Muramasa. A maga que fez o corpo marionete de Shirou em Heavensfield é dita como a mestra das marionetes, e ela não é ninguém mais, ninguém menos do que a Ozaki Touko, a líder da Garanodou. Se você não está reconhecendo, é porque ela é de cara no Kyokai. Rin até brinca, dizendo que foi difícil achá-la, por ela fugir da associação, por ter sido marcada para selamento. É referenciazinha a Kyokai mesmo. Gen Orobuchi, o autor de Fate Zero e Madoka Mágica e outras obras, disse que a relação de Shirou e Saber não é uma relação natural entre um homem e uma mulher, mas sim uma complicada relação entre homem e um garoto, que no caso se tornou uma garota. Ele falou isso e tentou explicar que não seria uma relação de instinto, mas sim uma romance através da lógica, onde ambos precisam um do outro. O dublador de Shirou é Noriaki Sugiyama, o mesmo dublador de Yuryu de Bleach, Sasuke de Naruto, e Shiji de One Piece e Kameyama de Gintama. Bom, mas era isso que eu queria trazer por hoje, espero que tenham curtido, se inscrevam, deixem o like, compartilhem se puder, vire membro que isso ajuda muito o canal, mas era só isso. Valeu, falou, fui!